minutinhos. Só para vocês lembrarem, nessa aqui é a primeira questão, uma questão sobre o artigo 12, né, o artigo 12 da LDB. Né? Então, o artigo 12, vocês devem estar lembrados que ele faz parte daquelas incumbências. Né? Nós temos do 9 ao 13, né? Só relembrando mais uma vez, né? Vocês já estão com um olhar bastante treinado, né? Tanto é que essa primeira questão houve um acerto de 100%. As pessoas que fizeram, né, o nosso desafio 100% acertaram a primeira questão. Isso é muito bom, né? Prova que realmente nós estamos no caminho certo e que vocês já estão bastante treinados com essa questão das incumbências. Logicamente, ela tem muita coisa nas incumbências, né? Se for pegar desde as incumbências da União, que está no artigo 9º, as incumbências do Estado, que está no artigo 10, as incumbências do município, que está no artigo 11, as incumbências do sistema de ensino, que está no artigo 12, e as incumbências dos professores, que está no artigo 13. Então, logicamente, realmente é muita coisa, mas a resolução das questões vai deixando o nosso olhar mais treinado, certo? Então, veja só. De acordo com o artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os estabelecimentos de ensino, porque esse artigo 12 ele é voltado para os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do sistema de ensino, terão a responsabilidade de elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Ou seja, o estabelecimento de ensino, já lembrando para vocês, não é a mesma coisa do sistema. Né? Você tem um sistema nacional, você tem um sistema estadual. O estabelecimento de ensino, logicamente, são as escolas, né? De elaborar e executar a sua própria proposta pedagógica. Sobre esse documento, é correto afirmar. Nós temos aí na letra A, né? Da proposta. Na verdade, ele está falando sobre a proposta pedagógica, né? Do estabelecimento de ensino, ou seja, da escola. É um documento sem perspectiva de transformação, de construção social. Aí, logicamente que vocês já mataram essa letra A, viram que é uma letra totalmente incorreta, né? Documento sem perspectiva de transformação ou construção social. Ora, todo documento que é construído para a educação, né, dos mais complexos aos menos complexos, né, esses documentos, logicamente, que eles têm essa previsão de transformação, de construção, de transformar a realidade, né? Tanto é que a gente já discutiu isso aqui quando vimos questões sobre o projeto político-pedagógico. Então, sempre lembrar dessa frasezinha mágica, né? A transformação da realidade. Lógico, porque nunca essa realidade que está posta ela é suficiente. Então, é nessa ideia e nessa perspectiva. Então, por isso que a letra A ela já está errado de cara, né? É um documento pedagógico e político que norteia não só a organização da gestão, mas também os pressupostos e todos os afazeres da escola, correto? Então, essa é a proposta pedagógica, um documento bem amplo, né? Que está aqui, nós vamos colocar aqui para vocês, a letra B era a letra correta, né? Aí aqui está o artigo 12, né? Para nós relembrarmos, que é o artigo da incumbência dos estabelecimentos de ensino, está aqui ele tal qual, os estabelecimentos de ensino respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino terão a incumbência de... Pronto, isso aqui está na letra da lei, no artigo 12. Aí está aqui, ó, inciso 1 desse artigo 12, elaborar e executar sua proposta pedagógica, ok? Aí aqui embaixo, nós trouxemos um conceito de proposta pedagógica. Se é uma proposta, está dizendo, é algo que vai ser trabalhado, é algo flexível, não é algo estático, pronto e acabado, é algo que pode ser trabalhado durante todo o ano letivo. Então, a proposta pedagógica é a identidade da escola, estabelece as diretrizes básicas e a linha de ensino e de atuação na comunidade. Ela formaliza um compromisso assumido por professores, funcionários, representantes de pais e alunos e líderes comunitários. Quando nós pegamos aí
compromisso, professores, funcionários, representantes de pais e líderes comunitários, está dizendo o quê? Que deve ser um documento construído com a participação de todos, ok? Então, tá aí. Então, letra B seria a letra correta nessa primeira questão aqui, que era do nosso desafio, falando sobre o artigo 12, incumbência dos estabelecimentos de ensino, e tratando especificamente do inciso 1º do artigo 12, que é sobre a elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. É um documento pedagógico e político que norteia não só a organização da gestão, mas também os pressupostos e todos os afazeres da escola. Então, muito tranquilo, as pessoas que participaram, 100% acertaram, colocaram letra B. Muito, muito legal. Essa segunda questão, também muitas pessoas acertaram, mais de 70% acertaram a questão, né? Quanto à organização e os currículos a qual trata a LDB para a educação básica, preste atenção sempre aqui, ó, ele está falando da educação básica, então é do infantil até o médio, nos níveis fundamental e médio, mas educação básica é infantil, fundamental e médio. Só que aqui, que é o que nos interessa, né? Nós estamos estudando para um concurso do Estado, da Paraíba, né? Ou da cidade de Campina Grande, por exemplo, que tem como prioritário, né, trabalhar em cima do ensino dos níveis, né, fundamental e médio, níveis fundamental e médio. Então, aqui você tem, ó, a verificação do rendimento escolar. Isso é uma questão assim que, para vocês verem, eu já trabalhei isso em outros materiais. Mas você veja. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Acho que é Albânia, né? Boa noite, Albânia. Já começamos aqui, viu? Certo. Então, se vocês virem aí nessa questão 2, né? Por exemplo, eles não têm, as bancas não têm trabalhado com aquelas questões sobre avaliação especificamente, né? Trabalhando com o Luquezzi, né? Que é especialista em avaliação. Eles têm trabalhado muito com essa questão de verificação de rendimento escolar. Isso tem sido uma praxe, né, dessas bancas. E isso, logicamente, está contido, né, na LDB. Isso está no artigo 24 da LDB, que trata sobre verificação escolar. Então, verificação escolar está no artigo 24 da nossa LDB, ok? Então, veja só, mas será que essa primeira frase está correta? Lá no desafio, reafirmando para vocês, 71%, né, das 6 pessoas que fizeram acertaram. Então, isso é muito bom. E é bom lembrar. A verificação do rendimento escolar observará o critério de obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelo conselho escolar. Ou seja, algumas pessoas erraram essa questão, a primeira frase, né? A primeira frase, ela é uma frase incorreta, certo? Mas por que será que a primeira frase é incorreta? Uma questão muito complexa, né? Muito complexa, porque aí nós ficamos em dúvida, né? Inclusive, na frase, você tem vários elementos corretos. Só que tem uma coisinha que mata a letra da primeira frase, que transforma ela em incorreta. Então, vamos ver. A verificação do rendimento escolar observará o critério. Vamos ver aqui no nosso slide para nós chegarmos à nossa conclusão, né? Tá aqui, ó. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. A primeira frase corresponde à linha 7 do inciso 5, artigo 24, né, que é o que eu disse para vocês, que trata sobre essa questão dos níveis, né, sobre a questão da verificação. Então, no inciso 5, na letra E, é exatamente a frase 1.
de estudos e recuperação, vejam que é a mesma coisa que está lá, de preferência paralelos ao período letivo, está lá, para os casos de baixo rendimento escolar, também está lá, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Lá na frase, mostrando para vocês, ele está dizendo que quem vai regulamentar isso, quem vai disciplinar isso, é o conselho escolar. Então, é isso que está errado. Não é o conselho escolar que vai disciplinar essa regra. Essa regra dos estudos e recuperação, ela é disciplinada pelas instituições de ensino em seus regimentos, ok? Então, não é o conselho escolar. Uma questão muito melindrosa, muito complexa, essa frase 1. Outra frase que está errada é a frase 4. Vamos ver qual é a frase 4 aqui para vocês. Os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros, né, serão ministrados, Lei 11.645/2008, certo? Serão ministrados obrigatoriamente nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. O que é que está errado aí? Pelo que vocês já viram, pelo que vocês já estudaram, pelo que nós já discutimos, o que é que está errado nessa frase 4? Os conteúdos referentes à história, não precisa vocês dizer assim na letra da lei, mas o que é que vocês acham, assim, pode ser subjetivo, o que é que vocês acham que está errado aí? Eu acho que essa obrigatoriedade. Ministrado obrigatoriamente nas áreas de educação artística, de literatura e de história brasileira. Mas vocês sabem, né, que esses conteúdos serão administrados nessas disciplinas. No entanto, realmente, a palavra obrigatoriedade, ela não está condizente com o inciso 7º do artigo 24. Ah, não é isso não. Eu estou em outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui, eu coloquei isso. Está aqui. Do artigo 26. O que é que ele diz aqui? Do 26A, né? E do parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo, ok? Não obrigatoriamente em artes, história e literatura, mas no âmbito de todo o currículo escolar. Agora, tem uma coisinha aqui que ele chama a atenção. Em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. Porque, assim, ele repetiu o parágrafo 2º e ele colocou, assim, áreas, educação artística, literatura e história brasileira. Logicamente que isso nos leva a cometer, às vezes, o erro de interpretação. Ok? Porque ele colocou uma coisa que está correta, né? Mas em especial, ou seja, todo o currículo escolar deve tratar sobre esse assunto, que está na Lei 11.645, que é a lei de 2008, que estabelece o estudo da história, da cultura, da luta e da contribuição dos índios e dos negros para a formação da sociedade brasileira. É isso que está lá nessa Lei 11.645 de 2008. E na LDB, isso entra no artigo 26A, certo? Ok. Então, essa quarta frase, ela está errada, né? Assim, mas no que é bom para nós, nós sabemos que as pessoas podem, às vezes, assim, matar a questão pela palavra obrigatoriamente, certo? Tudo bem. É um caminho, não resta dúvida. Mas nós temos que treinar o nosso olhar, assim, treinar o nosso olhar de que forma? Saber que na lei, no artigo 26A, ele estabelece que deve ser ministrado em todo o currículo escolar. Pronto, isso aí nós já avançamos, quer dizer, isso é muito, muito legal para nós que estamos participando desse curso, por exemplo. E assim, e em especial, eles não usam a palavra obrigatória, em especial nessas 3 áreas, né? Educação artística, literatura e história brasileira, certo? Ok, então isso que está errado realmente é a palavra obrigatoriamente, mas, por exemplo,
Se ele tivesse colocado somente brasileiros serão ministrados nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira, talvez isso tivesse confundido mais ainda, né? Mas aí eles não foram tão maldosos, né? Se não tivesse colocado a palavra obrigatoriamente aí, mas somente nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira, talvez essas pessoas errassem mais. Mas quando colocou a palavra obrigatoriamente, aí nós já sabíamos que a frase 4 estava incorreta. Aí vem aí as duas frases que estão corretas, né? A segunda, o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino. Pronto. Aí aqui está a frase 2, né? O controle de frequência, pronto, aqui no artigo 24, fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas formas do respectivo sistema de ensino. Exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Ok. Aí vamos lá, a terceira frase, que também está correta, que é essa frase aqui. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais, que é uma mudança agora já de 2021. Vocês sabem disso, né? Houve uma reformulação, uma lei que acaba criando essa prerrogativa do currículo tratar sobre isso, né? Sobre a prevenção de violência contra criança, bullying, e eu trouxe isso aqui para vocês também, só para nós relembrarmos que nós também já trabalhamos isso em outros encontros. Está aqui, ó. O parágrafo 9º, né? O parágrafo 9º, que está falando sobre isso, conteúdos relativos aos direitos humanos. E foi acrescentado. Esse parágrafo ele não existia. Então, ele foi acrescentado, tá aí pela essa lei 14.164 de 2021. Se eu não me engano, acho que eu já mandei, inclusive, essa lei para vocês. Então, a partir dessa lei, os currículos agora, eles têm que tratar sobre questões de direitos humanos. Por isso, gente, que o que nós temos observado é que as bancas, elas têm feito questões muito com direitos humanos. Não especificamente com esse artigo 26, parágrafo 9º e o parágrafo 9A, mas ela tem trabalhado muito questões sobre direitos humanos. Isso já é um reflexo dessa lei 14.164 de 2021, que acabou sendo incorporada à LDB. Então, hoje você tem que termos, aí eles não dizem se é especialmente, se é obrigatoriamente, de que forma, né? Isso não ficou bem claro aí, né? Mas, aliás, está claro com a questão dos temas transversais, né? Lógico, a gente vai trabalhar com temas transversais. Né? Mas aí, logicamente, não está como algo obrigatório ou especial dentro do currículo, mas como temas transversais. O adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais, né, nos currículos que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Ou seja, vocês vejam que ele estabelece que também, quando ele diz assim, a cada nível de ensino, estabelece que isso vai da educação infantil até, aliás, do nível da educação básica até o ensino superior. A educação alimentar e nutricional será incluída também entre os temas transversais. Então, vocês já sabem, é uma coisa nova. Uma banca como a OCP, ela pode muito bem trabalhar. A EDECAN também, elas gostam de trabalhar coisas muito recentes para saber se realmente as pessoas que vão fazer seus concursos estão por dentro das modificações. Então, desde 2017, a LDB vem sofrendo muitas modificações por conta da BNCC e de algumas leis ou resoluções que foram estabelecidas a partir de 2017, 18, 19, 20 e 21. Então, tá aí, ó. Conteúdos relativos aos direitos humanos, né, para prevenção de forma de violência contra criança, adolescente e mulher, temas transversais, estou aqui falando as palavras mágicas, né, direitos humanos,
prevenção de violência contra crianças, adolescentes e mulheres, temas transversais, ok? O resto do parágrafo 9º é complemento. Então, essas são as palavras mágicas. E mais, no parágrafo 9º A, você também tem palavrinhas mágicas. Educação alimentar e nutricional, temas transversais, ok? Direitos humanos, prevenção à violência contra crianças, adolescentes e mulheres, temas transversais. A educação alimentar e nutricional, temas transversais. Ok, beleza? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, público e privado, pronto. Aí aqui seria a quarta frase, ok? Então, lá no nosso desafio, a resposta, então, seria a letra C, né? Que está frases 2 e 3, frases 2 e 3 estão corretas, ok? Podemos prosseguir? Podemos prosseguir? Pode Vamos lá. sim. Nós estamos dissecando o nosso desafio, ok? Né? Vamos lá. Uma questão aqui que eu fiz a correção lá no nosso gabarito, né? Não sei por que ficou diferente lá no nosso gabarito, é porque eu fiz uma reformulação da questão. Por isso que ficou errado lá, mas agora eu já corrigi, então... Então, nessa questão aí, não era uma questão muito difícil para quem está trabalhando com EJA já há muito tempo, né? E a letra, ele está pedindo aí a letra incorreta. Então, veja só, para quem tinha dúvida, o Exame Nacional que avalia as competências... Não é a letra C. O Exame Nacional que avalia as competências da educação, porque é incorreta, viu, Albânia? Que ele está querendo. Cuidado aí para a gente treinar o olhar e ver o comando da questão. O comando da questão aqui é incorreta, viu? Cuidado aí. Porque, assim, já adiantando aí, e pela colocação que você fez, Albânia, alguém poderia achar realmente que a letra C está incorreta. Princípios da pedagogia Freire, ela tem um currículo diferente, ela tem diretrizes diferentes, que tem que estar mais ligada à vida do estudante, né? E nós não devemos, inclusive, trabalhar, né, com o mesmo currículo que nós trabalhamos no ensino regular, ou nas escolas cidadãs, ou nas escolas técnicas, certo? A gente já sabe disso. Tem que haver uma adequação da metodologia, dos currículos, e principalmente voltado para o cotidiano desses estudantes da EJA. E quem é que trabalha melhor com isso? A pedagogia freiriana. O método de Freire, que nasceu a partir disso, né, de educação para adultos. A metodologia de Freire, que ele nem chamava de metodologia, né, é exatamente voltado para esse público-alvo. Pessoas, então, ele dizia que para alfabetizar adultos, que a pedagogia de Freire é pedagogia para adultos. Preocupado Freire exatamente com aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de se educar na faixa etária, na idade certa, que isso é essa nomenclatura nova. Não existia na época do Freire. Então, não tiveram condições de se educar na idade certa, então o Freire se preocupava com essas pessoas. Era uma educação para adultos, era uma proposta de educação política que tivesse um significado, tanto é que a palavra significante, educação significante para Freire, então, por isso que a letra C não está incorreta, ela está correta. A EJA, de certa forma, ela tem esses meandros e esses princípios, essa praxis do Freire. A letra C está correta. O que está incorreta é a letra A. Porque está incorreto, o que é ENEJA? Vocês que trabalham com educação de jovens e adultos. Qual é o exame que avalia as competências da educação de jovens e adultos? Qual é o exame nacional? É o ENEJA? É o Como é que a gente chama Enseja, ele? É o Enseja, não? É o Enseja. Muito Enseja. bem, é o Enseja.
que é isso aqui, ó, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Esse exame, ele é importante porque ele dá o certificado. E ele é dividido em provas objetivas, em redação. São 30 questões no ensino médio por área, né? Área de matemática, área de natureza, área de humanas e linguagem. São 30 questões cada uma. Tem redação, mas também tem uma avaliação socioeconômica dentro desse exame, certo? Então, ao fazer esse exame, o cara já sai com um certificado. Então, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, né, é um exame que está fora, vamos dizer assim, do ensino regular da EJA. Isso não é válido, por exemplo, para quem está fazendo, eu estou falando aqui de ensino médio EJA, ciclo 5 e ciclo 6, que é o ensino médio EJA. Então, as pessoas que estão fazendo isso, elas vão receber seu certificado naturalmente ao final do ciclo. Mas tem pessoas que preferem fazer a ENSEJA, que se acham capacitados. Então, elas podem fazer e receber um certificado. Então, esse certificado ele é dado por um documento só das chamado... disciplinas que conseguirem. Exatamente. As disciplinas que ele consegue é como se fosse o antigo, né? O antigo Mobral, o antigo Logos, né? Que a gente conhece, né? O supletivo, né? Que, inclusive, o supletivo está passando assim, por uma crise muito grande, porque o governo criou o ENSEJA. Então, o supletivo, praticamente, ele deixou de ser um elemento, né, de certificação, mas ainda existe, inclusive escolas particulares fazem isso, né, ou grupos particulares. Então, quer dizer, mas quem certifica é a ENSEJA. Então, para quem tinha assim, uma convivência com o EJA, né, teve uma maior facilidade para responder a questão. Mas o ENEJA existe. O ENEJA é Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos, certo? Então, há uma organização, né, que reúne esses jovens, exatamente, jovens e adultos, para ter uma reunião, um seminário, né? Isso, antes da pandemia, acontecia a cada 2 anos, mas agora, com a pandemia, houve um certo arrefecimento nesses encontros. Logicamente que as pessoas que se reúnem na ENEJA, né, Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos, é para discutir questões relativas à educação de jovens e adultos. Então, gente, a letra A, aí, no caso, é que era a questão incorreta. Está aqui, questão incorreta, letra A. O Exame Nacional que avalia as competências de jovens e adultos é o ENEJA, não é o ENSEJA. O sentido da educação de jovens e adultos, presença na LDB, é aquele que defende a educação como direito subjetivo e, portanto, deve ter a característica emancipatória. Nós já discutimos isso, que é direito subjetivo, que todos devem ter o direito. Se, por exemplo, eu como ser individual, vocês aí, né, que estão nesse momento, né, na nosso encontro, Patrícia, Albânia, Fabiola, Maria do Socorro, Jocilde e Rosane, né, é direito subjetivo, ou seja, se o Estado não está oferecendo, o Estado no sentido bem geral, eu posso exigir que ele ofereça, inclusive eu posso entrar numa ação no Ministério Público para que o Estado ofereça educação para mim ou para os meus filhos, ou, por exemplo, uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, pode ir lá e exigir na justiça que isso seja oferecido. É isso que a gente trabalha, essa ideia lá no 4º parágrafo da LDB. Educação é direito subjetivo, deve ser garantido, tal, você pode exigir, você pode procurar, e ele tem que ser oferecido. Por isso a ideia de subjetivo, porque pode parecer outra coisa, né? Quando eu estava discutindo essa questão, acho que no módulo 2, né, ou foi no módulo 3, as pessoas não entendiam bem o que era subjetivo. Assim, entendi que subjetivo, né, Jocilda, é como se assim, eu vou para a escola se eu quiser. Não, não é. Essa ideia subjetiva. Está cortando a fala, não é? Está cortando a fala, professor. Muito. A ideia subjetiva é que eu
Se no Acho que é a sentido que internet. Jusivan, a educação não ele não está. É porque ele está Professor, está sendo... apresentando, tem está muita cortando coisa. Oi. Não, mas para nos ouvir não tem nada a ver de estar. Jusivan, Ok, vejam só se melhora agora. Oi, estou ouvindo, Fabiola. era isso mesmo que a gente estava falando aqui, porque Estou está ouvindo, Fabiola. cortando Estão me muito. ouvindo agora? está cortando a fala. Deve ser a internet, não? Puxa. Vamos fazer o seguinte, deixa eu sair, mas não sei. Quando eu sair, mas você não sai. Quando era como é uma sala de aula, então eu saio e volto, mas você já permanece. Não precisa Jusivan, ter. Vocês não saem, eu né? Vocês sabem disso, acredito né? que não precise Oi. sair. Desligue a câmera de um dos aparelhos que o senhor está. Fique com a câmera. Do outro também pode desligar, porque aí o senhor fica só espelhando e a gente fica ouvindo, porque melhora, não precisa nem sair da reunião, é só desligar a câmera. A minha câmera. Sim, desliga a câmera do senhor, porque quando o senhor apresentar, aí dá para a gente ver normalmente, independente da câmera do senhor estar ligada ou não. Vocês querem que eu fique assim só essa foto, é? É porque É dessa isso? forma melhora a comunicação. Ah, é? Mais um, eu doido para É. aparecer. Ou o áudio ou a câmera. Os dois juntos geralmente atrapalham um pouco. A Então gente, tá bom. essas novas tecnologias, vocês aí já vai ensinando aqui. Estou Eu sou aprendendo aí historiador, com né? vocês. Estou Isso é só a aprendendo questão com das vocês. aulas as aulas no Meet, né, Albânia? Quando a gente está dando aula, a gente está apresentando, câmera aberta, geralmente dá essa falhazinha, fica travando um pouco. Ok. É porque eu sou historiador, você sabe, historiador é do tempo aí de Dom Pedro I, né? Mas tudo bem. Eu não gosto de apresentar assim, não. Mas vamos, né? Vai lá, o que vale Então, veja só, Eu gente. acredito que a Entenderam aí, eu estava internet discutindo a questão da continua subjetividade, travando. certo? Que está no artigo 4, nessa questão. A minha internet, será? A minha internet é 60 GB, será que ela está fazendo isso comigo? Melhorou aqui. Ele está cortando, né? Melhorou? Vamos lá, vou falar mais lentamente para ver se nós aproveitamos melhor. Então, gente, voltando aqui para a questão que ele está falando, né, educação de jovem adulto, assim, como direito subjetivo, esse direito subjetivo vocês já entenderam, né? É que nós, se por um acaso nos sentirmos prejudicados, né, por a educação não estar chegando, né, o Estado não está oferecendo, então nós podemos exigir o cumprimento, né, do que é estabelecido na LDB, que o Estado tem que oferecer, os pais têm que enviar as crianças a partir de 4 anos para a escola, ok? Então, isso é o que a gente chama de subjetivo, porque, como eu dizia, as pessoas às vezes entendem subjetivo assim, não, eu vou para a escola se eu quiser. Não é essa a ideia de subjetivo que está na LDB, certo? Essa questão do freiriano, já falei para vocês, né? O Freire, a educação da EJA, ela tem assim, ela não é bem uma inspiração, ela pode ser uma inspiração, mas ela não é uma cópia da pedagogia do Freire, né? Mas ela é inspirada, que é aquilo que eu disse para vocês. O Freire, a pedagogia freiriana, ela tinha o objetivo muito claro de educação para jovens e adultos. Ok? Gente, tá dando para... Melhorou aí, não? Melhorou. Melhorou. Ok. Vamos lá. A quarta questão era uma questão um pouco mais complexa, né? Porque, assim, ela não tinha um comando muito claro e aí ficou meio complexa a questão. No que tange ao sistema escolar e suas práticas, constante das alternativas a seguir, somente uma das alternativas é verdadeira. Então, veja só, diretrizes aplicam-se a todas as formas e modalidades de ensino médio, complementadas, quando necessário, por diretrizes próprias. Essa palavra, quando necessário, por diretrizes próprias, eu não sei se confundiu. Foi a questão que mais as pessoas erraram.
Quando o estudante atingir um percentual de 75% das faltas a que tem direito, o fato deve ser comunicado pelo gestor da escola ao conselho tutelar e ao Ministério Público para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Ora, quando mexe com essa questão de percentagem, aí ele colocou uma questão que é para nós ficarmos em dúvida, mas eu acredito que vocês devem lembrar que quando nós tocamos o percentual de 75%, esse percentual de 75% é de presença, ok? Então não tem nada a ver com faltas, tem a ver com presenças. Só que a LDB, ela também trata de faltas. Ora, se você tem que ter 75% de presença, obviamente que você só pode ter até 25% de faltas, né, de ausência. Então, deve ter na LDB algo que faça ou que diga que os pais devem, ou que a escola deve comunicar ao Conselho Tutelar, sempre lembrando que o Conselho Tutelar ele será sempre acionado quando a escola exaurir todos os seus recursos. É bom nós lembrarmos disso. Então, a escola ela tem que tentar primeiro resolver o problema. Mas se o problema persistir, aí sim, aí no último caso, é que a escola vai lá para o Conselho Tutelar. Ok? Mas vamos deixar aí em stand-by. Os casos de cumprimento de medida socioeducativa na escola por adolescentes devem ser informados aos educadores, para que venham a se proteger de possíveis riscos. Essa letra C, ela está meio confusa, né? Como se alunos estivessem cumprindo medidas socioeducativas na própria escola, ou adolescentes. Será que isso existe? Vou dizer logo uma coisa para vocês. Desconheço qualquer estabelecimento de ensino onde pessoas, jovens, adolescentes, estejam cumprindo medidas socioeducativas na própria escola. Isso não existe. Inclusive, isso é até uma precaução da própria justiça, para que você não bote pessoas que estejam cumprindo, adolescentes, né, que estejam cumprindo medidas socioeducativas para se misturar com os educandos de uma escola. E, geralmente, esses adolescentes vão cumprir essas medidas em outros vários estabelecimentos, mas nunca ouvi falar que em escolas, educandos ou adolescentes irão lá cumprir medidas socioeducativas em escolas. Professor, há uns anos atrás, aqui na escola onde eu trabalhava, aconteceu isso, viu? Foi? O rapaz, ele até foi questionado isso, né? A diretora chamou a atenção e tal, mas mandaram ele para lá. Ele ia uma vez por semana. Eu acho um absurdo. Isso que eu digo, aqui na minha região mesmo, no Vale do Piancó, nunca ouvi falar disso, não. Por isso que eu achei muito estranha essa letra C, né? Porque, assim, é uma questão de prevenção mesmo, dos educandos. Você não está convivendo. Não. Porque medida socioeducativa, ela é uma medida de correção, mas ela não é para estar misturando adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa com outros adolescentes que estão na educação na escola. Eu acho que todo diretor, todo gestor, ele deve contestar. Não deve permitir que isso aconteça, ok? Então, essa letra C, para mim, eu descartaria logo, porque não faz sentido, né? E a letra D também está fora. A participação de pais no conselho escolar não é uma necessidade eminente, né? Logicamente que o conselho escolar, como um colegiado, como todos os colegiados que estão dentro da educação, é imprescindível a participação dos pais. Então, essa letra D, eu tenho certeza que descartaram logo de cara. Então, vamos ficar aí na letra A e na letra B. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, o nosso slide sobre essas duas questões. Viu só? A letra A é a letra correta, onde ele diz que as diretrizes aplicam-se às formas e modalidades de ensino médio complementadas, quando necessário, por diretrizes próprias. Ou seja, o ensino médio, ele segue as diretrizes do currículo, as diretrizes curriculares nacionais. Mas isso é óbvio, gente.
Se alguém teve dúvida com relação a essa questão das diretrizes próprias, nós temos uma diretriz só para o Enem. Então, você tem diretrizes nacionais curriculares que compete a todos os níveis, etapas e modalidades, né, que é geral, né, logicamente, cada uma com seus determinantes, com suas especificidades, mas você tem também as diretrizes particulares, que é o caso do ensino médio, que é o que a gente chama de DCNES. Então, está correta a letra A, ele pegou esse parágrafo único do artigo 1º dessa resolução, que é a resolução número 20 de 2018. Ok? Vejam só, as bancas têm trabalhado muito com resolução, mas essas resoluções, elas são levadas para a LDB, tá certo? Ok? Então, você tem aí uma resolução, né, de 2018 e isso acaba entrando na LDB. Na letra B, o que é que está errado? Aquilo que eu disse para vocês. Jussivan, na LDB, eu vi lá que tem algo de 75%, certo? 75% de frequência para o aluno ser aprovado. Ok, beleza. Muito embora isso na pandemia não esteja valendo, né? Vocês sabem disso. Então, artigo 12, respeitadas as normas, seus sistemas, incubição. Isso aqui é o quê? Os estabelecimentos de ensino. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidades de falta acima de 30%. Porque é o quê? Você tem frequência de 75%. Ok. Os alunos têm presença de 75%. 25%, então isso quer dizer o quê? Isso subtende-se, está nas entrelinhas, que ele pode ter até 25% de faltas. Só que quando isso chega a 30%, é exaurido, sempre lembrar disso, exaurido todas as tentativas, né, da escola, do estabelecimento de ensino, aí nós recorreremos então a quem? Ao Conselho Tutelar. Porque pode ser que haja um problema maior, um problema familiar, que o Conselho Tutelar precise intervir. Então, lembrem-se, com relação à frequência, vamos lá, matar as palavras-chave. 75% tem que ter até 75%, subtende-se que é aceitável 25% de faltas, ok? Mas não é aceitável 30%. Esse tem, quando um educando faltar 30%, o estabelecimento de ensino deverá recorrer ao Conselho Tutelar, ok? 75, 25, 30 recorre ao Conselho Tutelar. Aí vem aqui, a letra C, que é que ela está incorreta, né? A questão dos pais. Os pais não participarão. Está aqui muito claro, né? No portal do MEC nós encontramos essa instrução. Os conselhos escolares são constituídos por pais, representantes de alunos, professores, funcionários, membros da comunidade e diretores da escola. Então, você tem aí vários elementos membros. O pais, 1, representante de aluno, 2, professores, 3, funcionários, 4, membros da comunidade, 5, diretores escolares, 6. Ok? É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Então, são 6 os elementos. Isso não quer dizer que é um número. Estou dizendo assim, os que serão representados dentro do Conselho. Através de regras transparentes e democráticas, lógico, de eleição. Então, os párias elegem os seus. Isso é o que deve ser. Mais uma vez, aquela velha e boa discussão sobre a questão entre teoria e crítica nossa. A escolha dos membros do Conselho deve ser democrática, transparente, pelos próprios párias. Quando eu estou dizendo párias, ou seja, o representante dos pais é escolhido pelos pais. Representante de funcionários, escolhido pelos funcionários. De professores, escolhido pelos professores. Porque eu estou chamando a atenção de vocês entre teoria e prática. Porque, às vezes, a prática não é bem assim. Mas nós não estamos aqui, infelizmente, nós somos castrados de, na hora da prova,
nós somos castrados do nosso direito de crítica, infelizmente. Mas tudo bem, até melhor, porque senão complicaria muito a situação. Entenderam aí? Tudo bem, meninas? Ok? Tudo certo? Então, a quarta questão, a letra correta é essa aqui. Ó. A letra A. Se vocês quiserem, eu posso até abrir de novo lá, logicamente vai estar respondido, mas se alguém quiser imprimir, tirar uma cópia, né, do desafio, certo? Então, tá aqui, ó, letra A. Ok? E vamos para a última questão do nosso desafio. Essa questão foi muito legal, porque ela traz uma discussão sobre as tendências, novamente, mas principalmente sobre o viés de Demerval Saviani. É um colega nosso, né, professor de Química, professor Marcelo, eu já falei aqui para vocês, inclusive, nos nossos encontros, ele disse, mas aparecem uns nomes das tendências de um jeito e também aparecem outros, certo? Por quê? Já expliquei para vocês o que é que acontece. Você tem as tendências, um estudo de tendências do Libânio, Carlos Libânio, e você tem uma interpretação das tendências pedagógicas pelo Demerval Saviani. Por isso a diferença de nomenclatura, que é muito tênue. A diferença é muito tênue. É porque o Demerval Saviani, a primeira conversa com vocês, preste atenção, ele divide as tendências pedagógicas em 3, na verdade. Vocês estão lembradas que, no geral, nós estamos acostumados em falar em 2 grupos de tendências. As tendências liberais e as tendências progressistas. Quando você vai para o Demerval Saviani, você tem 3 grupos. Tendências não críticas, tendências críticas e tendências críticas reprodutivistas. Entenderam aí? Vou repetir. Quando você pega o Libânio trabalha só com 2 categorias de tendências. Quais são elas? Tendência liberal e tendência progressista. Ponto. Libânio. Quando nós vamos para o Demerval Saviani, nós trabalhamos com 3 categorias. Tendências não críticas, tendências crítico-reprodutivistas e tendências críticas, que parecem muito com a tendência progressista. E nesse interregno, para o Demerval Saviani, no interregno entre a não crítica e a crítica, você tem a crítica reprodutivista, que não aparece no Libânio. No Libânio, é como se você tivesse apenas a crítica, ou, aliás, a não crítica e a crítica, ok? Mas nós vamos entender isso bem direitinho agora no slide que eu trouxe para vocês e depois nós partimos para a resolução da questão. Eu nem dei uma olhada ainda na percentagem de quantas acertaram isso. Deixa eu tirar aqui. Mas, olha, a questão é muito legal. A discussão aqui se aprofundou bastante, né? Porque, vejam só, 3 categorias ou escolas que contemplam as teorias não críticas. Então, eu já vou partindo já para falar sobre as teorias. Então, prestem atenção. Nós estamos analisando aqui a avaliação, o entendimento que o Saviani tem sobre tendências não críticas, crítica reprodutivista e crítica. Vamos começar com as não críticas. As não críticas ele divide em 3, que seriam a tradicional, a nova e a tecnicista. Ok? Então, qual seria essa tradicional? Bem, essa tendência tradicional, ela está ligada ao início do entendimento sobre educação escolar. Ou seja, por que que nasceu? Por que surgiu a educação escolar? Então, essa tendência não crítica, tradicional, ela nasce com a própria escola, com o próprio processo de escolarização, que eu já falei aqui para vocês, a partir da Revolução Industrial, do Iluminismo e da Revolução Francesa, a ideia foi que
as pessoas, os indivíduos precisavam ser escolarizados. Então, é isso que a gente chama de processo de escolarização e ou universalização da escola. A partir desse momento, dessas duas revoluções e desse pensamento. Revolução Industrial, Revolução Francesa e Iluminismo. Aí nasce a ideia do processo de escolarização. Então, nesse momento, o que é que os caras entendem? Eles entendem que a educação é a redenção dos marginalizados. Quem são os marginalizados? Os ignorantes, os analfabetos. Então, a sociedade, isso parte principalmente dos pensadores iluministas, a sociedade precisa de um mínimo de educação. Então, a educação seria a redentora da ignorância do povo. Então, ela seria boa, ela seria uma coisa positiva. A escola tem um papel de levar os conteúdos aos ignorantes, aos marginais. Então, por isso que é chamada de escola tradicional. Então, os ignorantes vão ter acesso à cultura, vão ter acesso aos conhecimentos produzidos. Isso, gente, nos confunde muito, porque não, realmente a escola é isso. Ok, mas cuidado, isso é uma concepção tradicional da escola. Então, ninguém pode contestar a escola, porque a escola só é coisa boa. Ela não é reprodutivista, ela não ela não tem por trás dela uma ideologia, ela é neutra. Ok? Então, essa é a ideia da escola tradicional, da pedagogia tradicional. Ok? Dentro dessa ainda teoria não crítica, nasce uma pedagogia que vai fazer crítica à pedagogia tradicional. Só que o Saviani mostra que essa pedagogia nova, que faz crítica à pedagogia tradicional, ela não avança muito. Por que ela não avança muito? Porque ela sai daquela posição de que a escola é para os marginais entendo aí, ignorantes, né? E vai para a questão da escola dos rejeitados. Então, na escola nova, o que é que ela vai dizer? Olhe, a escola ela tem que ser aquele local onde receba a todos, onde todos sejam tratados igualmente, porque não é isso que está acontecendo. Então, a ideia da escola nova é dizer que não existe ignorantes ou marginalizados, o que existe é rejeitados. E a escola tradicional se propõe a tirar os marginalizados, né, da margem, a dar entendimento, cultura, ensino, currículo aos ignorantes, mas rejeita muitos. Então, a escola precisa pensar mais na equidade, né, que é uma palavra que nem existia também na época, precisa mais da equidade. Então, isso é a pedagogia nova, ok? Que critica a tradicional. E vem, por fim, dentro dessas teorias não críticas, a pedagogia tecnicista, que diz que, não, mas os caras são marginais, os caras são rejeitados porque falta técnica. Eles não dominam, eles não são eficientes, eles não têm o preparo necessário para estar dentro da sociedade, de produzir. Então, essas pessoas são marginalizadas, são rejeitadas, é porque lhe falta o quê? Um gabarito técnico, falta um aperfeiçoamento, falta um estudo técnico para que elas possam ser realmente da contribuição para a sociedade, ok? Então, gente, são as teorias não críticas. Aí você vai para a crítica reprodutivista. Digo para vocês, é um conceito do Demerval Saviani. O que é que ele diz? Esses caras da teoria crítico-reprodutivista, o que é que eles dizem? Tá tudo errado, porque quem está oferecendo educação não faz uma avaliação crítica da educação. Ou seja, diz que a educação é redentora, diz que a sociedade tudo está na educação, mas acabam fazendo com que a escola reproduza a sociedade vigente, no caso, a sociedade capitalista, né? Daí a questão dele falar aqui no último ponto, né? A determinação social da educação. Então, os críticos, né, desse crítico reprodutivista, essa teoria, diz que, na verdade, a educação ela é um determinante social, né, que coloca cada um em seu lugar. Então, peão de obra é aqui, professor é aqui, saúde é aqui. Então,
na verdade, essa escola ela serve apenas para determinar o lugar de cada um dentro da sociedade, estabelecer o que é que ele deve fazer para que essa sociedade continue caminhando na ordem. Então, essa é a ideia dos críticos reprodutivistas, tá certo? Então, eles fazem uma crítica. Só que, assim, por que o nome reprodutivista? Não é porque eles estão reproduzindo a sociedade, porque eles dizem o quê? Que a educação, ela reproduz a sociedade. Por isso que eles são chamados de críticos. Eles criticam a educação. Por que eles criticam? Porque é uma educação reprodutivista da sociedade vigente, no caso do capitalismo. E aqui vocês têm os caras que eu já falei para vocês em outros momentos, né? O Bourdieu, o Althusser, o Baudelot e o Stabile, né? Que são caras que têm suas teorias, né? A teoria do sistema da violência simbólica, do Bourdieu, a teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado, do Althusser, e a teoria dualista do Stabile. Para quem não lembra o que é a teoria do Estado, da escola dualista, é que, segundo o Stabile e o Baudelaire, você tem uma escola, duas escolas, uma escola para os filhos de trabalhadores e uma escola para os filhos dos proprietários. Então, é bem interessante. Depois nós vamos responder questões mais específicas sobre essa teoria crítica reprodutivista. E aqui vem a última ideia, né, que é a ideia também de Evenval-Silviano, que seria a teoria crítica. A teoria crítica é aquela que acredita que a escola é reprodutivista, ela parte daqui, só que ela diz o seguinte, a escola é reprodutivista, mas ela pode ser transformadora. E aí nasce como teoria crítica. Aí você tem aqui, ó, Paulo Freire, o próprio Demerval-Saviano se coloca nessa posição, o José Carlos Libânio, porque aqui nós estamos trabalhando que eles são teóricos críticos, e o Moacir Gadotti, né, falando aí dos representantes brasileiros, né, dessas teorias. Logicamente que você tem aí a teoria anarquista, né, a teoria libertária dos anarquistas, né, que é uma outra teoria. Aí nós estamos aqui falando dos representantes dessa teoria crítica dentro do Brasil. Mas aqui você poderia colocar também a teoria libertária, que é dos anarquistas. Então, nessa teoria, o que é que ela diferencia-se da teoria crítico-reprodutivista? Porque a teoria crítico-reprodutivista ela só diz que a educação é reprodutivista. Aqui não, aqui nesses teóricos você vê que eles dizem que a educação pode mudar a sociedade, ela pode transformar, e dão alguns caminhos para isso, ok? É uma questão muito legal. Então, a resposta correta aí dessa era para você fazer a correlação, né? Teorias não críticas, teoria crítico-reprodutivista. Aqui tem, ó, pedagogia tradicional, pedagogia escola novista, pedagogia tecnicista. Agora ficou fácil, né? Para a gente responder. Então, você quer do lado A, B, C, e do outro lado você tem também, na letra D e E, teoria da escola como aparelho ideológico do Estado, teoria da escola dualista. Então, a letra D e a letra E é o quê? Letra D e letra E, teoria crítico-reprodutivista. Letra A, B e C, teorias críticas. Pedagogia tradicional, escola novista e tecnicista. Então, a letra correta aqui é a letra A. Ok? Bem legal, bem interessante essa questão. Ok? Gente, então vamos aqui, ó. Vamos para... Diga aí, ó. Vamos para algumas questões do nosso módulo 5, né? Eu não vou só responder questões do desafio, mas vocês vejam, eu disse aqui para o pessoal que tinha chegado mais cedo, que essas questões, esses desafios, eles foram em cima da banca IDECAM e da CPCOM. A IDECAM, que é a banca do concurso do IFCE, e também do concurso de Campina Grande. E a CPCOM, né, foi uma sugestão, acho que de Fabíola, né, Fabíola? Para nós podermos trabalhar um pouco e tal, e aí eu trouxe questões também da CPCOM. Okay? A CPCOM gosta muito dessa parte de tendências pedagógicas. Né? Essa tendência pedagógica é da CPCOM. Ela gosta muito de tendências pedagógicas. O que eu tenho falado para vocês é que nós não temos trabalhado com aquela coisa mais tradicional. Para vocês poderem hoje responder questões de tendências pedagógicas, vocês precisam ter essa análise que eu acabei de fazer aqui para vocês. Que eu já disse para vocês. Essa análise que eu faço sobre tendência pedagógica é uma análise em cima de sociologia da educação. Certo? Que é onde a gente trabalha, Demerval-Saviano, onde a gente trabalha Libânio,
né? Então, mas vocês agora, eu tenho certeza, já estão bem treinadas, né, para responder qualquer questão sobre esse novo tipo, esse novo viés de questões que as bancas fazem sobre as tendências pedagógicas. Eu acho melhor esse tipo agora, né, que você sai daquele decoreba. Então, quem imprimiu aí o material do módulo 5, né, nós vamos aqui pegar a partir da questão 21, certo? Que está falando sobre gestão escolar, certo? Está aqui, ó, o materialzinho, né, de vocês. Então, o material que nós estamos trabalhando. Nós trabalhamos na aula passada, né, aula 2 até a questão 20, e vamos agora retomar a partir da questão 21. Melhorou aí o áudio para vocês, não? Melhorou? Melhorou. Então, ok. Gente, veja só, eu vou colocar aqui, né, porque pode ser que alguém não tenha impresso ainda. Mas vamos para cá, questão 21. Continuando, o número 21 é? Isso, Albânia, está na página 12, certo? Página 12 do material de vocês. Eu acho que é página 12, é porque eu vou modificando ele quando vou dando aula, mas eu acho que é isso mesmo. Então, veja só, gente, ó, gestão escolar, né? Vocês sabem que dentro da LDB, não esqueçam nunca, jamais. Gestão escolar, na LDB, está no artigo 14. Ok? Só são 2 incisozinhos, um artigo bem curtinho, 2 incisos, ok, beleza, tchau. Então, vamos ver aqui o que ele está falando. Mas ele não está tratando especificamente de gestão escolar, mas de uma ação macro da gestão escolar democrática. A organização escolar, a partir de uma concepção democrática, possibilita, ok? Preste atenção no comando. A organização escolar, a partir de uma concepção... Deixa eu tirar aqui que eu esqueci. A partir de uma concepção democrática, possibilita a construção subjetiva do projeto político-pedagógico que combina a ênfase nas relações humanas na sociedade. Letra A. Por que é que ela está errada? Por que a letra A está errada? Acho que essa questão desse subjetivismo aí. Isso, subjetiva é como se fosse a construção do projeto pedagógico, é uma coisa do gestor. E não é, nós já sabemos isso, ok, beleza. Vamos lá. Letra D também está errada. A organização escolar, a partir de uma concepção democrática, possibilita observar e avaliar constantemente a gestão da sala de aula para a promoção dos princípios tayloristas, fordistas no ensino. O que é que está errado na letra D? A organização escolar, a partir de uma concepção democrática, possibilita observar e avaliar constantemente a gestão da sala. Veja só, gente, que gestão da sala é uma coisa de quem? Do professor. Do professor. Não cabe ao gestor escolar a gente observar, avaliar, como se estivesse como um olheiro. Aí vem outra coisa absurda na letra D. Promoção dos princípios tayloristas, fordistas no ensino. Alguém aí não sabe o que é taylorismo, fordismo? Isso é próprio de quem é de geografia, sociologia e história. Certo? Sei não o que é, professor. Pronto, vamos lá, Alba. Então, taylorismo e fordismo é um sistema de produção fabril. Vou repetir. Taylorismo, fordismo, um sistema de produção fabril. O primeiro, Taylor, vem do nome Taylor, que antes, no final do século XIX, nos Estados Unidos, ele cria um sistema para melhorar a produção industrial, principalmente fundamentado na questão tecnológica, e principalmente na disciplina dos trabalhadores. Então, para melhorar a produção, o Taylor inventa uma espécie de produção extremamente científica. Taylor. E aí, depois dele, vem o Henry Ford, que fabrica... O Ford é o mesmo nome da automobilística Ford, é desse cara, né? Henry Ford, lá no início do século XX, nos Estados Unidos.
O Henry Ford, ele pega as ideias do Taylor e diz, para eu melhorar a qualidade, a produção, a produtividade da minha fábrica de automóveis, eu vou criar um sistema de esteira. E aí ele cria o sistema de esteira, que é um sistema automático. Então, ou seja, resumindo, Taylorismo e Fordismo são sistemas técnicos de produção fabril. Então, logicamente que você tira logo isso de cara. Né? Se você tivesse dúvida em qualquer coisa nessa letra D, que como eu percebi vocês não tiveram, né, você tem o que aí? Ó? Promoção dos princípios Taylorismo e Fordismo, ou seja, como se nossos alunos, dentro de sala de aula, fossem estar lá como se fossem trabalhadores de fábrica. Então, está fora a letra D. A letra correta qual é, meninas? Qual é, Rosane, Maria, Jocilda, Fabíola, Albânia e Patrícia? Qual é a letra correta? Deixa eu colocar na tela. Qual a letra? Ó, descartei a letra A. Facilitei a vida de vocês. Descartei a letra D. Faltou aí só letra B e C. Então, a organização escolar, a partir de uma concepção democrática, possibilita a formação do conselho escolar, que tem atribuição consultivas, deliberativas e fiscais em questões definidas na legislação estadual ou municipal e no regimento escolar. Concepção democrática possibilita a participação nos órgãos deliberativos, excetuando-se do processo os pais, a quem cabe o compartilhamento de valores na gestão da sala de aula. Gente, não é uma questão difícil, né? Letra correta? Isso, letra B de bola. E, ó, aqui você está excetuando, preste atenção. No aperreio da prova, às vezes o cabo esquece, né? Passa por cima da palavra. Mas a participação nos órgãos deliberativos, ele está dizendo o quê? Que os pais não vão participar. Vocês lembram, o conselho escolar é um órgão deliberativo. Ok, bom lembrar isso. Então, eu trouxe aqui um slide bem legal para falar sobre essa questão do conselho para vocês. Deixa eu tirar aqui. Rapaz. O conselho, eu trouxe aqui um material bem legal, de novo, o Estatuto do Conselho Escolar. Isso aqui está dizendo o quê? O Conselho Escolar é um órgão colegiado representativo da comunidade escolar. Ele tem natureza deliberativa, consultiva, avaliativa e fiscalizadora. E os pais, a comunidade, os funcionários, os professores, representantes de alunos devem participar. Gente, muitas pessoas têm dúvidas sobre essas 4 palavrinhas: deliberativa, consultiva, avaliativa, fiscalizadora. Que também já caiu questões que algumas bancas elas colocaram essa função. Então, assim, a função deliberativa do conselho escolar refere-se a função consultiva do conselho escolar refere-se a. Então, por isso que nesse material agora eu resolvi trazer o que é cada uma delas. O que é a função deliberativa do conselho escolar? Tomada de decisões relativas às diretrizes e linhas gerais das ações pedagógicas, administrativas e financeiras, quanto ao direcionamento das políticas públicas desenvolvidas no âmbito escolar. Ou seja, deliberativa significa tomar decisões. Então, ele tem uma função deliberativa. Esse conselho escolar, ele pode tomar decisões, ok? Tá aqui, ó. As decisões, ele diz o quanto? Decisões com relação às ações pedagógicas, administrativas e financeiras. Aí vem, o que é a função consultiva do meu conselho escolar? A função consultiva, esse conselho, ele pode emitir pareceres. Ele pode emitir pareceres para dirimir ou tirar dúvidas e tomar decisões quanto a questões pedagógicas, administrativas e financeiras, ok? Aí vem de novo a função deliberativa. Ou seja, nenhuma função dessa elas correm paralela. Na verdade, elas correm juntas, uma com a outra. Aí vem o que é a função avaliativa. Essa também é muito corriqueira. O que é a função avaliativa?
acompanhamento sistemático das ações educativas desenvolvidas pela unidade escolar. Ou seja, ele pode avaliar se tudo está correndo conforme. Conforme o quê? Conforme os documentos da escola. Regimento escolar, PPP. Então, esses documentos que a escola constrói, então, o conselho, ele vai avaliar se de fato a coisa está funcionando. E, finalmente, a fiscalizadora, acompanhamento e fiscalização da gestão pedagógica, administrativa, financeira, etc. Ou seja, mais da parte, né, de realmente fiscalizar o todo. Como eu disse, não há uma separação, na verdade, de cada uma dessas funções. Na verdade, elas se brincam. Ok? Então, a letra correta aí realmente é a letra B, né? A formação quanto à concepção democrática, a formação do conselho escolar tem atribuições consultivas, deliberativas e fiscais, e agora nós sabemos já o que são cada uma dessas funções. Beleza? Vamos aqui, ó. Questão 22. Sobre a organização e o planejamento pedagógico, mais uma vez tratando sobre isso, planejamento pedagógico, mas ele quer a questão incorreta. Eu acredito que vocês não terão muita dificuldade com essa questão. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Né? Então, vejam só. O que é que diz a letra A? Lembrem-se, nós estamos procurando a questão incorreta sobre planejamento pedagógico. O planejamento pedagógico, como o próprio nome já indica, é uma maneira de organizar as atividades e os conteúdos que serão trabalhados na escola durante o ano letivo. É impossível antecipar as situações e atividades durante o ano. Dessa forma, o planejamento pedagógico pouco contribui para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem e não evita que a equipe da escola seja pega de surpresa por alguns problemas. O planejamento pedagógico é um documento que esboçará as intenções da escola, explicitando os objetivos que cada professor ou turma espera atingir ao final das aulas. O planejamento pedagógico significa conhecer as necessidades e a realidade da instituição, estabelecer objetivos e metas, destinar recursos materiais e financeiros e gerir pessoas e tempo. Dessa forma, é possível antecipar obstáculos e antever ações a fim de colaborar com o desenvolvimento educacional dos alunos. Então, logo de cara, tem aí uma proposição que não teríamos nenhuma dificuldade de entender que corresponde ao planejamento pedagógico. Ele é a letra D, né, que é o mais comum de nós pensarmos sobre planejamento pedagógico. Ele estabelece metas, ações, objetivos, né, faz uma avaliação da realidade, estabelece projeções, como o próprio nome já diz, é um projeto, né, que pode ser mudado, ele é flexível, como eu já falei para vocês, ok? Então, fora essa letra D, né, que está muito claro que é o planejamento pedagógico, qual seria a letra incorreta? Que também não tem dificuldade, né? Qual seria a letra incorreta? Eu acredito. Acho que é a letra B, né? É B. Exato, está muito claro. Contribui para a melhoria de ensino e aprendizagem. Aqui a Não palavrinha. evita. Impossível antecipar. Ora, todo planejamento, ele antecipa. Por isso que ele precisa ser reavaliado. Então, eu posso, por exemplo, dentro do meu planejamento pedagógico, estabelecer uma meta de aprendizagem para os meus educandos. Então, eu vou o quê? Quando eu estabeleço uma meta e uma ação para isso, por exemplo, melhorar a aprendizagem nas aulas de matemática, por exemplo, no projeto pedagógico, né? Eu vou lançar um projeto e tal. Então, eu estou antecipando minha meta, estou antecipando
minhas ações. Então, ele está dizendo aqui, impossível antecipar. Não, não é impossível antecipar. Dentro de um projeto, por exemplo, de pesquisa, nós chamaremos isso de quê? De hipótese. Dentro de um projeto de pesquisa, nós chamaremos isso de hipótese, que pode se confirmar ou não. Então, você tem como antecipar. Então, a letra B é a letra incorreta. Dessa forma, o planeamento pouco contribui para a melhoria do processo pedagógico. Vocês vejam que só tem palavras o quê? Negativas. Impossível antecipar, pouco contribui, né? Não evita que a equipe escolar seja pega de surpresa. Ou seja, então a letra B é a incorreta. Gente, vamos para a questão 23. Essa questão também, assim, ela é um pouco complexa, porque você precisa saber, dominar um pouco sobre esse camarada aqui. Mas eu já falei para vocês sobre ele. É o Émile Durkheim. O Émile Durkheim é um sociólogo, né? Quem ensina sociologia sabe. Ele é discípulo do Augusto Comte, né? E, portanto, ele é positivista. Então, ele está dentro da categoria dos que construíram ou originaram a sociologia como estudo da sociedade capitalista. Então, a percepção que eles tinham é que a sociedade capitalista é uma sociedade complexa e que precisava ser estudada. Só que o Comte ele achava que, a partir do estudo da sociologia, poderia se ajudar a modificar a sociedade e os problemas da sociedade poderiam ser corrigidos ou solucionados a partir da sociologia, que hoje compreende-se que não é possível. Nós podemos entender um fenômeno social, por exemplo, a violência urbana, ok? Podemos fazer um estudo sobre isso. Mas será que nós estudamos? A violência urbana é provocada por A, B, C, D, E. É por isso que ela é provocada. Então, se nós sabemos disso, nós temos aí a chave mágica para responder ou para resolver o problema da violência urbana? Logicamente que não. Aí você vê o Émile Durkheim. O Émile Durkheim ele pega a ideia do Comte e é considerado o pai da sociologia, o Durkheim, exatamente porque ele diz assim, o objeto do estudo da sociologia vai ser o fato social. Então, para a gente entender um pouco mais sobre Durkheim, né, eu vou trazer aqui uns slides bem legais sobre Durkheim. Tá aqui, ó. Por que o Durkheim é considerado o pai da história, ou o pai da sociologia? Porque ele criou um método de estudo da sociedade. Esse método chama-se fato social. Então, o que é fato social para Émile Durkheim? É tudo o que acontece na sociedade. É qualquer coisa. O casamento é um fato social. A política é um fato social. A educação é um fato social. A morte é um fato social. A violência é um fato social. O suicídio é um fato social. Então, tudo que mexe com o ser humano, onde tem o ser humano metido lá, é um fato social. Então, isso é o que a gente chama de fato social. Esse é o objeto de estudo do Durkheim para a gente começar a conversa. O Durkheim diz o seguinte, que dentro da sociedade, nós passamos por um processo de socialização. Ou seja, quando nós nascemos, quando nós somos jogados para fora da nossa mãe, né, nós mergulhamos no mundo que já tem estabelecido suas instituições. As instituições dentro da sociedade, elas já estão criadas, ok? Por exemplo, vamos pegar aqui a educação. Então, quando nós nascemos, a educação já está lá, nos esperando. Quando nós nascemos, tem uma outra coisa que nos espera, que é a religião. Quando nós nascemos, tem uma outra coisa que nos espera, o casamento, tá certo? Eu digo para meus alunos, a gente nasce, cresce, se abestalha, casa e morre. Beleza? Então, esse é um princípio básico do casamento como fato social. Nascemos, crescemos, nos abestalhamos, casamos e morremos. Não, alguém às vezes faz uma troca aí. Beleza? Aí eu digo para eles, conversando sobre o casamento, eu digo uma coisa bem interessante. O casamento está tão impregnado na sociedade como uma instituição, e aí por isso que ele considera como fato social, porque duas amigas terminaram o ensino médio juntos. Se separaram para ir para a universidade. 10 anos após, essas amigas se encontram
E aí você vai ter uma coisinha mágica, muito mágica. Quando a amiga se encontra com a outra, ela faz uma pergunta fatal, que demonstra como a sociedade estabelece coisas para nós. Qual é a pergunta fatal, Rosane? A pergunta fatal que a amiga faz para a outra é: tu já casou? Primeira pergunta, essa é a pergunta fatal. Segunda pergunta fatal, se você responde sim, a segunda pergunta fatal qual seria? Já tem filhos? É a segunda pergunta fatal, ou seja, família, casamento. Mas é verdade, é como se fosse patriarcal, né? Patriarcal. Uma educação patriarcal. Isso, Albani, mas não é porque a educação é patriarcal, a sociedade é patriarcal. Porque isso são elementos constitutivos da sociedade. Da mesma forma que a religião. Vou falar alguma coisa. Coisa mais absurda que as pessoas acham é uma pessoa dizer assim, eu sou ateu. Como se todo mundo pudesse ou tivesse que acreditar em Deus. E não é. Então, isso é fatal. Por quê? Porque a sociedade diz que todo mundo tem que ter religião e todo mundo tem que acreditar em Deus. A questão política, quer queira, quer não, nós vivemos diariamente com a política. Não estou falando de política partidária. Por exemplo, você vai sair de casa, usar um batom vermelho. Isso é uma decisão política. Vou usar um vestido ou uma calça. Isso é uma decisão política. Então, por exemplo, você não pode ir para a praça, né? E eu gosto muito de dizer isso para meus alunos. Então, a sociedade ela estabelece limites para você. Então, não existe isso de ninguém dizer assim, eu sou o cara e ninguém manda em mim. Isso é um ledo engano. Todo mundo é mandado. Então, o que nós pensamos e o que nós agimos é determinado pela sociedade. Condicionado. Então, isso é o que ele chama de coercitivo. Então, ele chama de coercitivo. Todo fato social ele é coercitivo. A educação é coercitiva. Vejamos. Se você não trabalha e não estuda, você é vagabundo. Se você não estuda e tem 30, 40 anos, você é analfabeto. Então, percebam. Como é que a gente percebe que a sociedade é coercitiva? A partir dos estigmas. Analfabeto, vagabundo. Então, esses são os estigmas. Então, a partir dos estigmas. As mulheres, por exemplo, que são estigmatizadas quando não casam. Titia, coroca, moça velha, estigmas às mulheres que não se casam. Então, os estigmas determinam o quê? Que a sociedade é coercitiva com relação ao casamento, né? Então, por que uma mulher é chamada de titia, de coroca e de moça velha? Porque a sociedade quer que ela case. Daí a coerção da sociedade. Então, o Durkheim é fantástico. Eu gosto do Durkheim, embora eu não concorde com ele em algumas coisas. Mas aí vejam só, ele estabelece isso. Então, vamos fazer agora a ponte com a educação? O que é que vocês entendem? Como é que essa teoria do Durkheim funciona com a educação? Como é que a gente entende isso? A sociedade é coercitiva. Então, a educação, logicamente, que ela tem um papel dentro dessa sociedade, certo? Certo. Qual é o papel da educação? Ser coercitiva também. Ok? Então, a educação, ela é reprodutora, a partir da ideia do Durkheim. E aí, só para a gente fechar do Durkheim, senão eu falo a noite toda, eu gosto do Durkheim. Eu fico falando a noite toda sobre ele. Então, veja só. Então, nesse sentido, gente, só para a gente fechar, nessa ideia de coercitivo, de socialização, nós criamos uma consciência coletiva. Então, cada uma de vocês que estão aí acha que realmente toda mulher deve casar. Lógico que tem essas exceções. Então, cada um de vocês que estão aí acham que todo mundo tem que ter religião e tem que acreditar em Deus. Ok. Cada um de vocês que estão aí acha que todo mundo tem que estudar, tem que ir para a escola. Ok. Então, ou seja, cria-se uma consciência coletiva que acha, que acredita que aquilo ali é realmente aquilo. Então, nós pensamos e agimos conforme aquilo que a sociedade quer. Só que isso muda com o tempo, lógico, né? Você tem um casamento, eu digo muito para as minhas alunas, né? Antigamente, enquanto casado 200 anos atrás, o casamento ele era arrumado por uma questão política, por uma questão econômica, por uma questão simples de apadrinhamento, né? Não, eu sou padrinho de uma menina, eu quero que ela case com o meu filho, ou vice-versa, questão econômica, questão política. E hoje não, né? A gente escolhe, né? Às vezes escolhe errado, talvez, né? Mas nós escolhemos, então nós temos essa oportunidade, né? Antigamente, há 200 anos atrás, tocou o dedo na parte do corpo de uma mulher, você tinha que casar. Hoje não é bem assim. Hoje a gente pode namorar pelado, né? Eu digo para os meus alunos. Então, mudou muito essa ideia. E o casamento hoje transformou-se numa coisa muito vulnerável, né? Não existe mais aquela moral do casamento, etc. Então, isso vai mudando com o tempo.
com a cultura. Mas o casamento acabou? Não, continua existindo. A família, que tem muitos problemas hoje, acabou? Não, continua existindo. Ok? Então, isso é consciência coletiva. Aí vem, na educação, uma coisa aqui para nós é uma socialização da jovem geração. Ou seja, qual é o papel da educação? Educar os mais jovens pelos mais velhos. Beleza? Então, ele diz aqui, para a gente fechar, a educação ela tem dois papéis fundamentais. Uma, porque a educação inclui os indivíduos e ideias que fazem parte do meio social, ou seja, é na educação, principalmente escolar, que nós aprendemos, seja escolar ou não escolar, que nós aprendemos como a sociedade funciona, quais são os elementos constitutivos dessa sociedade. Então, ela é una. Mas ela também é múltipla. Por que ela é múltipla? Porque nós, dentro da educação, assimilamos vários conhecimentos. Então, esse é o velho e bom Émile Durkheim. Ok? Então, vamos aqui, ó. Incorreta. A partir dos conceitos de Durkheim, podemos entender a educação como um processo para socializar os indivíduos de acordo com o contexto em que vivem, ou seja, ela cria indivíduos socialmente aptos a cooperar, respeitar e construir uma sociedade cada vez melhor. Gente, essa letra A, tá certa ou tá errada? Letra A, vamos lá. Seguindo o conceito de Durkheim, que é aquilo que a gente viu até agora, a partir do D, podemos dizer que a educação é um processo de socialização dos indivíduos. Ou seja, ele entra no contexto da sociedade em que ele vive. Para ser socialmente apto. Eu acho que é sim, professor. Para respeitar e construir uma sociedade cada vez mais melhor. Eu não estou querendo a resposta que nós vamos marcar. Estou querendo saber se a letra A está certa ou já está correta. A educação está dissociada de ligação com os meios produtivos. Está dissociada de ligação com os meios produtivos, ou mesmo a cultura de uma determinada sociedade. A educação está dissociada dos meios produtivos? A educação está dissociada dos valores? Está dissociada das crenças? Das formas de transmissão do conhecimento? Sim ou não? Dissociada. Lembre aí a palavra, ó, palavrinha mágica. A educação está dissociada. Sim ou não? Errado. A educação está extremamente associada à vida da sociedade, aos meios produtivos, aos valores. Então, é a letra B, né? É a letra B. O 23 é a letra B. Exatamente. A letra incorreta é a letra B. Sei? Ok. Bem legal essa questão sobre Durkheim. Sobre a relação entre a educação e os direitos humanos, assinala a alternativa incorreta. Disse para vocês que as bancas estão trabalhando muito com direitos humanos, porque está agora no parágrafo 9, no parágrafo 9A, né, que está falando sobre isso, né, educação agora é tema, direitos humanos é tema transversal dentro da educação, então está aqui. Por isso que as bancas estão trabalhando muito com isso. Vamos lá, de novo, a questão incorreta, né, na 24. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos em vigor desde Gente, ó, aqui está uma data errada, viu? Aqui não é 48, não. Aqui é 1948. Quem está aí com material escrito, corrijam aí, por favor, porque não é 1900 e... Está 1848, e não é. É 1948, porque é exatamente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela foi criada, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é 48, ok? Então, mas também como meio para que se alcance os objetivos propostos na educação. Nós vimos na aula passada, já discutimos sobre isso, a Declaração dos Direitos do Homem está lá, precipua nela a questão da educação como redenção da sociedade, como salvação da violência, contra a violência, enfim, para mudar o mundo, nós precisamos da educação. Letra A está correta. Em seu preâmbulo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos pede que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades. Está muito claro, letra B está correta. Eu trouxe para vocês aqui no slide a questão do preâmbulo, né? O preâmbulo está aqui dela, né?
Assembleia Geral proclama, apresenta Declaração Universal, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo constantemente no espírito, se esforcem pelo ensino e pela educação. Como diz, porque somente assim nós teremos o quê? O respeito aos direitos, à liberdade, promover a tolerância, né? Acabar com os preconceitos. Então, eles acreditam muito na questão da educação. Os direitos humanos estão lá, beleza? Ok, certo, letra B. A escola como instituição de referência na educação é central, isso aqui é um E, isso aqui não é I, isso aqui é central na formação dos indivíduos. Não pode abrir mão do debate, prática, promoção e garantia dos direitos humanos, ou seja, a escola é o habitus, o local ideal para essa discussão, para esse debate sobre direitos humanos, certo? O professor, aí vem claro, essa letra D está totalmente incorreta. O professor deve exercer a sua habilidade de protagonista das construções da aprendizagem. Lembrem-se, hoje, quando nós falamos de protagonismo, quem é protagonista hoje na educação? O protagonista é o aluno. Aí tem outras palavrinhas aí que não cabem, né? Deixando claro que os direitos das crianças e dos adolescentes esbarram na autoridade do professor. Outra palavrinha totalmente fora do contexto atual da educação. Então, gente, olha, direitos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, hoje é questão quase certa em todas as bancas. Nós vamos trabalhar mais questões sobre isso. E entrou na LDB. Questão última, que ela respondeu hoje, 25, Estatuto da Igualdade Racial, aprovado, uma lei aprovada em 2010. Vou trazer aqui logo uns comentários sobre eles, para a gente fechar. Está aqui, ó. Plano Nacional para Implementação. Essa lei 12.288, de julho de 2010, aprovada pelo presidente Lula, mas nós tínhamos uma lei anterior que trata sobre a questão do ensino da história da África e que foi modificada em 2008, né, que está lá na nossa LDB. Então, você tem, a nível nacional, o Plano Nacional para a Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Esse documento eu tenho, vocês vejam aí se eu já mandei para vocês. Se eu não mandei, eu vou mandar para vocês esse documento. É um Plano Nacional para a Implementação das Diretrizes. Professor, mande esse documento, manda essa lei para mim, por favor. Eu vou mandar essa lei, vou mandar o estatuto também, que eu não sei se eu mandei para vocês, das pessoas com deficiência. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Né? Obrigado. Pessoas com deficiência, mas eu já mandei, mas vou mandar de novo. Depois essa sobre relações étnico-raciais, porque isso tudo está em leis, em resoluções, né? Mas em planos, mas está lá. É isso que acaba incluindo dentro da LDB. E a LDB daqui para frente sempre vai modificar. Então, está aqui, ó, essa lei de 2010. Essa lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinada a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades. A palavrinha mágica aqui é direito de oportunidade. Gilcivana, essa lei aí garante a questão das cotas, ela não fala sobre cotas. Ela fala sobre uma coisa bem mais geral, que é igualdade de oportunidades. A defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos, e, principalmente, ela quer com isso o quê? O combate à discriminação e demais formas de intolerância étnica. Aqui nós temos o quê? Os objetivos da lei. O que é que ela pretende? Ela estabelece o quê? A garantia da efetiva igualdade de oportunidade aos negros. Qual o objetivo, então, da lei? Combater a discriminação e as formas de intolerância étnica. Preste atenção, isso são as palavrinhas mágicas que nós precisamos para responder a questão. Então, veja só, ó, ele está dizendo aqui, ó, a lei de igualdade, o estatuto, eles visam o aumento do número de cotas raciais em universidades públicas, acabei de dizer, não trata sobre cotas, e trata sobre igualdade de oportunidades, ok? Aí vem, visa plano de carreira para funcionários públicos negros e indígenas, coibir manifestações de racismo em instituições de ensino público, o aumento do número de cotas raciais em empregos públicos, coibir a discriminação racial e estabelecer políticas para diminuir a desigualdade social existente entre os diferentes grupos raciais, letra correta,
Portanto, é a nossa letra B de bola. Estava muito fácil essa questão, muito embora ela fosse um pouco melindrosa, né? Porque, no final das contas, quando você fala em diminuir, estabelecer políticas de igualdade para diminuir a desigualdade social, de certa forma, a lei de cotas está dentro disso, né? Mas, tudo bem. Mas o mais correto é isso, proibir a discriminação racial, que ele está falando aqui exatamente de quê? Do objetivo da lei, né? O objetivo é de diminuir essa discriminação racial através de políticas que também tendo como consequência a diminuição da desigualdade social existente entre os mais diferentes grupos. Ok? Gente, tudo bem? Tudo certo? Alguma pergunta? Algum questionamento? Não? Então, vamos lá. Eu vou abrir de novo o nosso desafio para que quem quiser imprimir as questões, já estão com o gabarito em mão, para refletir um pouco, depois dar uma lida, certo? Professor, essa gravação eu queria que, se possível, você enviar, porque surgiu hoje muitas palavras estranhas aí, muito... Teoriazinha básica, né? Boa, né? Essas teorias que a gente tem que aprender. Aí eu gostaria, se possível, se eu mandar essa gravação.